Olá, me chamo Pedro Henrique, sou aluno do professor Dr. Rubem Carlos Benassi, da disciplina de Programação 2, e eu e meus colegas nesse vídeo vamos falar sobre estruturas de controle, decisão simples, o if, decisão coordenativa opcional, o if-else, e múltiplas, o switch. As instruções else e if são alternativas a uma sequência de if. Se a condição para a instrução if for avaliada como falsa, a condição para a instrução else if é verificada. Se a condição dessa instrução for avaliada como verdadeira, então o código dentro das chaves da instrução else if é executado. Um erro muito comum dos estudantes de linguagem C, quando vão utilizar if ou else if, é a maneira como eles colocam os operadores relacionais e os operadores lógicos. Por isso, veremos sua funcionalidade. Os operadores lógicos são 3: e, ou e também o não. Os operadores relacionais são os que estão vistos aqui na figura. E, basicamente, um erro muito comum é a utilização do sinal de igual, que normalmente as pessoas sempre colocam apenas um. E são dois sinais de igual. Por exemplo, o conteúdo de x é igual ao de y, então você tem que utilizar os dois sinais de igual. Então, não existe só o operador relacional de igualdade, né? Existe também o de diferente, o de menor ou igual, de maior ou igual, menor ou maior também. Como, por exemplo, x é diferente de y, então você usa o sinal de exclamação e o igual para dar a entender que é diferente. Começando com o if, na linguagem C, a estrutura de controle if permite que você execute um bloco de código somente se a condição for verdadeira. A sintaxe geral é a seguinte: o if, uma condição entre parênteses, logo em seguida uma abertura de chaves, e então o código a ser executado se a condição for verdadeira. Explicando mais o código anterior, uma instrução if também é chamada de instrução tomada de decisão, porque ela toma uma decisão com base em uma condição ou expressão determinada. O trecho de código dentro da instrução if é executado apenas se a condição for dada como verdadeira. Se não, ele é apenas ignorado. Nesse caso, o código é executado após a instrução if, ou seja, após o que acontece entre as chaves. Agora explicando o else. Em uma instrução if-else, se a condição dentro do parênteses da instrução if for verdadeira, o código dentro da chave será executado. No entanto, se a condição determinada da instrução if for falsa, todo o código dentro dos colchetes da instrução else será executado. Assim, o código terá dois caminhos a seguir: um caminho para se for verdadeira a condição e um caminho para se ela for falsa. A estrutura switch é uma estrutura de controle de fluxo que permite a execução de diferentes ações de acordo com o valor de uma expressão. Ela é composta por uma expressão seguida por um ou mais cases. Cada um dos cases é composto por uma constante e um bloco de código. O valor da expressão é comparado com o valor de cada uma das constantes dos cases, e se o valor da expressão corresponder a alguma das constantes, o bloco de código correspondente àquele case será executado. Esse do slide é a sintaxe básica do switch. A expressão é avaliada no início da estrutura switch e, em seguida, o valor da expressão é comparado com o valor de cada uma das constantes dos cases. Se o valor da expressão corresponder a alguma das constantes, o bloco de código correspondente àquele case será executado. É importante notar que no final de cada bloco de código de um case, deve-se colocar a instrução break. Isso é para evitar que o código continue a ser executado após a conclusão do bloco de código correspondente. Se não houver break, o código continuará a ser executado até encontrar um break ou até o final do switch. O default é usado para especificar o que deve acontecer se nenhum dos casos for satisfeito.
Um exemplo do uso do switch é para a seleção de menu, como no exemplo na tela. Aqui, a variável opção recebe o valor inserido pelo usuário. Caso o usuário escolha 1, tudo que estiver dentro do case 1 e antes do break será realizado. Nesse caso, ele irá imprimir você escolheu a opção 1. A importância do uso do switch fica evidente num cenário onde ele é trocado por ifs e else ifs. O código na tela é um menu de um código que eu fiz, e nele, dependendo da escolha do usuário, o programa deve rodar uma série de tarefas. E visivelmente, o código fica mais limpo e de mais fácil compreensão, onde de um lado tem cases simples, onde a opção, assim como no slide anterior, o usuário digita uma opção e visivelmente vai para o case 1, para o case 2, para o case 3, para o case 4. E no outro fica um jogo de if for 1, se não for vai para o else if, se não for vai para o else if, e fica uma estrutura muito feia e não fica limpo, fica de difícil compreensão. Em resumo, a estrutura switch em C permite a execução de diferentes ações de acordo com o valor de uma expressão. É a forma de controlar fluxo de um programa de maneira clara e concisa. Agora, vamos fazer um exercício para fixar o conteúdo. Analise o código ao lado. Agora, a pergunta. O que irá acontecer se o usuário digitar 4? E o que vai acontecer se ele digitar 1? Vou dar uns segundos antes de dar a resposta. Se quiser pensar mais, pode pausar o vídeo, pode tentar escrever, para tentar resolver. Tem uma pegadinha aí que eu vou explicar logo mais. Bem, no primeiro cenário, que o usuário digitou 4, irá imprimir o número 10, já que o default, por não ser uma opção no menu. No segundo cenário, o usuário digitou 1, irá imprimir de 1 a 10, já que não tem nenhum break. E como dito anteriormente, quando não tem break no código, ele continuará a ser executado até encontrar um break, ou até o final do switch. E nesse caso, como não tem break, ele vai inclusive no default. Nesses casos de menu, da maneira que está escrita, o programa apenas passará uma vez pelo menu, e depois vai fechar o programa. Caso queira que o menu sempre se repita, dependendo do seu código, da sua necessidade, é necessário laços de repetição, que é o tema da próxima aula.